Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Um excelente sábado para todos nós. Sábado, dia 24 de outubro de 2020. Eu quero, antes de começar aqui o nosso devocional, fazer dois convites muito especiais para você. O primeiro deles, hoje às 19 horas, nós vamos dar sequência à exposição da carta de Paulo aos Efésios. Então, a partir das 19 horas, nós temos o nosso culto noturno de estudo bíblico. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. E amanhã nós temos o nosso culto de celebração com a exposição do Evangelho de Marcos. Então não fique de fora. Bom, dito isso, vamos falar um pouco aqui sobre Sermão do Monte, que tem sido o alvo do nosso estudo aí já há algumas semanas. Estamos caminhando aí para o fim desse chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E aí, aqui, alguns estudiosos dizem que é como se fosse um resumo da parte de Jesus dos 10 mandamentos, aliás, dos 10 não, né? Dos mandamentos, em especial dos 10 mandamentos, uma espécie de releitura de Cristo sobre eles. Hoje eu quero falar sobre dois assuntos. Primeiro, julgamento, que é um assunto difícil de falar, que é um assunto complicado, né? E eu vou falar também dos cães. Hoje eu vou falar de dois assuntos espinhosos, né? Então, se você tiver alguma dúvida, não fique com raiva de mim, nem triste. Pode mandar perguntas, pode questionar, a gente vai ter o maior prazer em te ajudar a entender esses textos, porque eu concordo que eles são difíceis. O primeiro deles está em Mateus 7, do 1 ao 5, que diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Bom, a primeira coisa que a gente precisa perceber aqui, e aí é um engano de muita gente, é que muita gente acha que nós não devemos julgar. E de fato não é isso que a Bíblia está ensinando. O versículo de número 5, Jesus fala assim: tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ele fala o seguinte, que você pode tirar o argueiro do olho do teu irmão, desde que você tire a trave primeiro do teu olho. O que ele está dizendo é o seguinte: nós podemos sim exercer um tipo de julgamento, mas o que nós precisamos entender é qual é o tipo de julgamento, qual é a forma como nós devemos julgar as coisas. Veja bem, a Bíblia, ela é a verdade absoluta. E aqueles que estudam a palavra de Deus, eles encontram a verdade absoluta. Por exemplo, com relação ao casamento, à criação dos filhos, com relação ao trabalho, com relação à religião, com relação a Deus. Se a Bíblia é verdade absoluta, e nós cremos que se a Bíblia é a única fonte de verdade com relação à fé e prática, então ela tem as verdades absolutas. Nesse sentido eu posso julgar. Aí é que entra. A condenação de Jesus é contra a hipocrisia. Porque era muito comum naquela época as pessoas saberem que eles tinham a verdade absoluta, no caso dos judeus, e acharem que eles eram melhores do que os outros por isso. E Jesus está condenando esta prática. Então, a prática que deve ser condenada é a prática de achar que eu sou melhor do que o meu irmão. Na verdade, eu tenho que olhar para a verdade bíblica e saber que eu sou às vezes até pior do que aquele que eu posso ajudar quando eu apresento para ele a verdade absoluta. O nosso julgamento não é para condenar ninguém. O nosso julgamento é para ajudar aquela pessoa a enxergar a verdade. Uma vez que eu acredito que eu tenho a verdade absoluta e que a verdade está contida nas Escrituras. Então eu sei que esse assunto é polêmico, eu sei que a gente escuta muita coisa, mas ao ler o Novo Testamento você vai ver o próprio apóstolo Paulo, aliás, o próprio Senhor Jesus em Mateus 18, um pouco à frente aqui no mesmo evangelho, ele vai dizer para as pessoas que em caso de indivíduos impenitentes, em caso de indivíduos que cometem erros e são chamados a atenção, ou seja, são julgados,
e não se arrependem, que eles devem ser excluídos do meio da comunhão. Mateus 18 vai falar sobre isso, você pode ler lá. Ou seja, a Bíblia ensina um certo tipo de julgamento. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo vai falar sobre indivíduos que eram impenitentes no meio da igreja. Portanto, o ponto aqui não é dizer que nós não podemos julgar, mas é dizer que nós precisamos julgar com a motivação certa. E aí Romanos 9,2, Paulo vai dizer o seguinte, ele tem a verdade absoluta, falando para os seus irmãos, ele fala, eu tenho dor no coração, incessante dor no coração, pelo que eu vou falar para vocês agora. E esse deve ser a forma de nós apresentarmos a verdade para as pessoas, sabendo que se elas não aceitarem aquela verdade, elas serão condenadas. Isso é muito, muito difícil de fato. Bom, o segundo assunto aqui o evangelho não deve ser desperdiçado. Jesus diz assim, não dei aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando as dilacerem. Ou seja, não jogue pérolas aos porcos, no caso aqui aos cães. Então Jesus está dizendo, não desperdicem o evangelho. Infelizmente, tem pessoas que nunca vão reconhecer o evangelho, serão arrogantes, zombadores, escarnecedores com relação à mensagem pura do evangelho. Jesus diz que nós não devemos perder tempo com estas pessoas. Como eu disse, hoje os assuntos eram polêmicos, difíceis, e eu só peço a você que antes de você tomar qualquer partido, estude mais sobre isso nas escrituras. Eu tenho certeza que você vai encontrar exatamente o que nós acabamos de falar, por mais duro que isso possa parecer, tá bom? Então que Deus abençoe, um ótimo sábado, encontramos mais tarde e amanhã no nosso culto.